aqui para falar com vocês sobre energias, mais precisamente sobre o banho de descarrego. Eu sei que esse vídeo é um pouco diferente dos vídeos que eu costumo fazer, porém eu senti a necessidade muito grande de abordar esse assunto devido a um problema que eu passei semana passada e eu senti na minha própria pele a necessidade de aplicar alguns ensinamentos que eu aprendi na Umbanda. A gente tem uma mania de achar que só porque estamos trilhando um outro caminho, descartar tudo aquilo que a gente já aprendeu um dia. E isso é extremamente errado, porque uma vez que algum ensinamento, alguma doutrina, algum conhecimento passou por você, você um dia vai usar, tá? Talvez você não tenha utilizado na hora que isso aconteceu, porém nada passa na vida da gente por um mero acaso, não é? E foi isso que aconteceu comigo na Umbanda. Apesar de eu já ter recorrido algumas vezes, né, aos banhos de descarrego, as coisas que eu aprendi na Umbanda, essa semana eu tive a plena convicção do quanto tudo isso é importante. Inclusive eu estava meditando esses dias, quando veio um insight muito forte para mim sobre a importância de tudo aquilo que passa na vida da gente, né? Inclusive o Reiki, na qual eu tive a grande oportunidade de aprender há uns anos atrás também, porém com os novos caminhos eu fui deixando para lá, achando que talvez não era tão necessário quanto o meu caminho atual. E na meditação eu vi que não é bem assim, né? Eu tive esse insight que um dia na tua vida você vai utilizar sim desses recursos que você teve a oportunidade de conhecer, né? Se passou por você, não veio à toa. Alguns anos atrás eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho mais de perto o trabalho da Umbanda. E é um trabalho muito sério, muito respeitado, que eu admiro demais, né? E a semana passada eu passei por um problema de desgaste emocional muito grande no meu trabalho devido a um acontecimento que estava rolando lá e intriga, fofoca, enfim, eu acabei me envolvendo em toda essa situação na qual eu comecei a me sentir muito mal por estar alimentando, né, certo tipo de pensamento negativo na minha cabeça, julgamento sobre determinada pessoa, não é? Aquela ânsia de querer prevalecer o seu ponto de vista, não é? E se a gente não se der conta, a gente realmente embarca em tudo isso. Se a gente não parar um pouquinho para respirar, analisar, né, todo aquele circo que está acontecendo aí em sua volta, você realmente vai se envolver nessa história, você realmente vai tacar lenha na fogueira para aquilo tudo crescer, ao invés de você ser a água, né, que apaga todo aquele fogo. Foi muito forte essa experiência que eu tive, porque eu pude mudar do 8 para o 8.000 em 24 horas. E eu tô aqui humildemente falando com vocês sobre isso, porque nós, seres humanos, tem sim a mania de julgar, tem sim a mania de achar, tem sim a mania de ficar falando mal dos outros, entendeu? Para acentuar, né, o seu ponto de vista, o teu interesse, não é verdade? E isso, infelizmente, faz parte da vida do ser humano. Isso não acontece só comigo, acontece com você, acontece com todo mundo. O que vai diferir aí é a tua capacidade de enxergar o podre em você, né? Porque é muito fácil você julgar uma pessoa, o fulano não presta, o fulano tem esse tipo de conduta, isso tá errado, coisa e tal, e você não enxergar o podre em você, não é? É muito fácil você chegar e ficar acusando quando você não vê também que você comete as mesmas coisas, talvez numa proporção menor, enfim, não importa, mas nós, seres humanos, tem sim esse hábito, está dentro da gente, mas isso não precisa ser assim, principalmente quando a gente escolhe por uma vida, né, de atenção na ação, quando a gente opta pelo autoconhecimento, pela espiritualidade na nossa vida. As coisas acontecem o tempo inteiro na nossa vida justamente para a gente poder aplicar os nossos conhecimentos, né? Cadê você, aluno, né? Nesse momento de dificuldade, qual vai ser a sua postura? Onde é que você tá em tudo isso? Foi isso que aconteceu comigo. Eu alimentei uma situação, mas só que em menos de 24 horas eu me dei conta do que estava acontecendo, que isso não foi o que eu optei para minha vida, que isso não condiz, né, com todo esse universo, né, que eu vivo, que eu acredito. Para que alimentar um fogo se eu posso apagar esse fogo com a água, não é? Bom, enfim, me envolvi nessa história, só contei um pouquinho disso para vocês poderem entender por que eu baixei a minha guarda e o que fez eu melhorar, tá? Enfim, aí beleza, veio o carnaval, tudo bonito, eu já não gosto muito de carnaval também,
e eu comecei a me sentir muito cansada, embora eu já tinha resolvido aquela situação toda, né, dessa confusão que ocorreu, me dei conta do que eu estava fazendo, me redimi, mas eu percebi que eu fiquei muito mal, eu fiquei com mal-estar, eu fiquei com dor de cabeça, eu fiquei com dor no corpo, eu fiquei bocejando o tempo inteiro, eu fiquei com muita preguiça, uma preguiça surreal, sabe quando você já acorda cansada, né? Então, no primeiro dia eu não me dei conta, mas no segundo dia, quando eu comecei a sentir que eu tava dessa maneira, porque assim, eu falei, bom, vou dormir bastante, né? Vou tomar aí um remedinho para dormir, para ver se eu consigo descansar para no outro dia eu estar bem. Quando eu percebi que eu não tava legal, eu tava super indisposta, não queria ir pra academia, não queria tomar sol, enfim, não queria fazer nada, cara. Não queria nem comer. Então, assim, era uma preguiça que não era minha, entende? Aí, eu fui me dar conta que realmente eu tava com a energia meio pra baixo, sabe? Eu tava carregada, essa é a palavra certa, carregada mesmo, com os meus próprios pensamentos, com a frequência daquela situação que eu me envolvi, porque na verdade é livre-arbítrio, a gente escolhe, né, qual frequência que a gente quer estar, e eu não tinha me recuperado daquilo tudo. Quando eu me dei conta de que o mundo é energia, de que tudo isso aqui é energia, que nós somos energia condensada, enfim, e que existe muito mais coisa do que os nossos olhos não podem ver, né? Então eu me lembrei que existe Reiki, veja só, né, que o Reiki não passou à toa na minha vida. Eu me lembrei dos banhos de descarrego da Umbanda e eu resolvi comprar as ervas para poder me ajudar, não é? Bom, existe bastante ervas que pode te ajudar nesse processo, né? E é isso que eu tô te falando. Se chegou esse conhecimento até você, vamos aplicar. Por que não? Não é? Então, assim, eu acredito muito no poder da natureza, eu acredito muito em energias, eu acredito muito que nós somos guiados, né, para aquilo que realmente a gente está precisando. E nisso, eu me lembrei dos banhos de ervas poderosos, que é o banho de descarrego. Existem várias ervas, tá? Mas a que eu utilizei foi o guiné, que é essa plantinha aqui, tá? Vou até pegar para te mostrar. Esse aqui é o guiné. Ela é uma planta que facilita a comunicação com os bons espíritos, ela desagrega formas de pensamento baixo, né? Aquelas energias densas que ficam grudado na gente, trazendo boas energias, né? Limpando toda a nossa aura, daquele acúmulo, né? De larvas astrais. A gente tem mania de chegar e falar assim, puxa, fulano me jogou um mal olhado, ou aquela energia do fulano não é boa. Não tem nada a ver com fulano, cara, tem a ver contigo, né? Nada vai chegar até você se você mesmo não for a fonte de tudo isso, não é? Então, assim, autorresponsabilidade sempre, tá? Porque é muito fácil estar aqui falando num vídeo e jogando a culpa no colega ou no vizinho, quando na verdade você também tem todo aquele podre em você. Então você também não é santo, né? Vamos reconhecer isso e vamos nos redimir, vamos procurar as coisas para sair dessa negatividade. E também tem a arruda, né? A arruda é bem mais conhecida, é essa plantinha aqui. E ela é uma erva de grande poder, ela desagrega fluidos negativos, ela destrói as larvas astrais e o acúmulo energético, né, proveniente dos nossos próprios pensamentos, né, que polui a nossa aura o tempo inteiro. É uma ação, vamos dizer assim, inconsciente, porque é claro, né, uma pessoa não vai querer se contaminar o tempo inteiro, porém existe os condicionamentos em que faz a repetição de pensamentos negativos o tempo inteiro e a gente ser a lenha, né, que fica alimentando tudo isso. Nesse processo de autoconhecimento, de atenção na ação, a gente precisa dar um stop em tudo isso. Tem uma hora que isso não precisa mais ser assim, a gente não precisa ficar alimentando esse tipo de coisa na nossa vida, principalmente se a gente optou pelo caminho da espiritualidade, do autoconhecimento, não é mesmo? Bom, então eu trabalhei com essas duas plantas aqui, tá? O guiné e a arruda. E eu vou ensinar agora vocês rapidamente, para o vídeo não ficar muito grande, como preparar o banho de descarrego. Bom, primeiramente você vai pegar algumas folhinhas, tá? Da erva escolhida. Se vocês quiserem, acessem meu blog, porque eu vou deixar uma matéria com todas as listinhas de ervas que você pode trabalhar. Então, eu peguei algumas folhinhas aqui do guiné e algumas folhinhas aqui da arruda. E
Separei, fervi água, né, numa caneca, e depois que a água entrar em ebulição, você apaga o fogo e joga as folhinhas dentro daquela água e coloca um pano branco, né, dá uma abafadinha e deixa por uns 20 minutinhos lá, tá? Bom, depois disso, você deixa esfriar naturalmente, não pode ser na geladeira, não pode ser um processo artificial para gelar o negócio, deixa esfriar naturalmente. E aí você vai tomar o teu banho normal, com sabonete, de costume, tudo bonitinho. E no final, você vai jogar esse chá em cima de você. Eu costumo jogar da cabeça para baixo. Aí você toma o banho, entendeu? Recolhe as florzinhas, recolhe as folhinhas que ficou, separa, guarda. Nesse caso, eu fiz 2 banhos juntos, tá? Eu fiz o banho de descarrego com essas ervas e depois eu fiz um banho de energização, que é o banho de rosas brancas. O banho de rosa branca, ele tem que ser o mais frio possível. Você vai fazer da mesma forma, né? A água entrou em ebulição, você vem, desliga o fogo e joga as pétalas, né, sobre essa água, põe um pano branco e deixa descansar. Depois, quando ela já estiver bem fria, e nesse caso, o banho de rosas brancas, o legal é a água tá bem fria mesmo, você vai jogar. Pra quê? Pra energizar. Então, assim, você fez o banho de descarrego com o guiné e com a arruda e depois você vai tomar um banho energizante, né? A rosa branca, ela energiza com pureza e paz, né? Então, ela facilita todo esse processo interior de contato com o teu eu maior, né? Te protegendo de energias negativas, de sentimentos baixos e ajuda a trazer a compaixão pra você. Então, o banho de rosa branca é tudo de bom. E é isso, cara, é isso, valeu, foi ótimo, eu parei de sentir tudo aquilo, né, que eu tava. Bom, eu acho que vale lembrar aqui, né, quais são os sintomas que indicam a necessidade de um banho de descarrego, tá? Os sintomas são esses que eu descrevi pra vocês, né, aquilo que eu senti, que geralmente é dor no corpo, um cansaço surreal, sabe? Aquele lance de você acordar já cansado, desanimado, com dor na nuca, que mais? Com mal-estar, você não sabe se é pressão baixa ou se você comeu alguma coisa que não te caiu bem, sabe? Um sono da morte, sabe? Que você fica bocejando o tempo inteiro é horrível, porque assim, é incontrolável, vem aquela vontade de bocejar e você fica lá, abrindo a boca o tempo inteiro, então é um desânimo muito surreal. E acho que não custa nada você tomar um banhinho de ervas, entendeu? Dar uma levantada aí nesse astral. Vale lembrar também que esse banho de rosas brancas, né, de pétalas de rosas brancas, é muito indicado para crianças. Eu já usei muito no meu filho, geralmente é para aquietar um pouco a criança, sabe? Quando a criança tá com insônia, que não consegue dormir, que tá amedrontado, ou tá agitado demais, é muito legal dar um banho de rosas brancas e até mesmo às vezes deixar, sabe, um copinho de água com uma rosinha branca na cabeceira da criança para dar uma acalmada, para dar uma energizada, uma limpada, né, nesse astral todo. Bom, gente, o vídeo de hoje é esse, eu fico por aqui. Um beijo enorme no coração de todos vocês. Namastê!